Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, pela câmera aqui do estúdio da Rádio Trianon, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, os nossos podcasts, e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quinta-feira, de praxe, edição do Gente do MPD que Fala, é uma nossa, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Os convidados de hoje, eu os apresento a partir de agora. À minha esquerda, Ricardo Prado, Procurador de Justiça, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Ricardo Prado. Olá, Mauro, tudo bem? É um prazer poder estar aqui junto com os nossos convidados, poder compartilhar esses momentos com os ouvintes e com os telespectadores. É um prazer. Também com a gente, doutora Adriana Zorubi, advogada, você vê aqui à minha esquerda. A Adriana é especializada na defesa da pessoa idosa. Seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala, Adriana. Obrigada mais uma vez pelo convite, Mauro Friesman. Boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala do MPD. Agora, passando aqui para a minha direita, Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Roberta, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos aqui, boa tarde aos ouvintes, aqueles que nos assistem, e vamos em frente. Vamos em frente. E também com a gente, Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos os colegas também por compartilhar aqui esses momentos conosco em boas discussões sobre os problemas que nos afligem aqui no país. Será um prazer discutir com todos vocês. E que não são poucos esses problemas. Não. Passando o tema, em razão do enfrentamento do novo coronavírus, a Anvisa tem elaborado e atualizado as orientações para a atuação dos servidores em portos, aeroportos e fronteiras, destacando a utilização adequada de equipamento de proteção individual em suas ações. As medidas incluem a distribuição de materiais informativos e avisos sonoros sobre a doença. No entanto, passageiros vindos da China relatam terem desembarcado no Brasil sem qualquer tipo de controle. Gouveia, o que você acha dessa parte final aqui? Então, eu diria que, de uma forma geral, as autoridades, e aí tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa, de fato, buscaram a união de esforços e prepararam um bom plano de ação para lidar com isso. As atuações, principalmente nos portos, isso tem sido, acho que, exemplar. Nos aeroportos, eles têm feito, sim, as comunicações, mas, de fato, eu acho que ficou um ponto aí em aberto com a questão dos voos internacionais que chegavam. E não só aqueles que chegavam da China. De fato, nós temos até uma companhia aérea, que é a Air China, que vem para cá. Mas tem vários outros voos que vêm via Estados Unidos, via Europa, via África, via Oriente Médio, que tem conexões e que poderiam estar trazendo pessoas. Então, existe ali, de fato, um risco. Agora, o risco é tão grande que tem já, depois do que a gente chama de janela imunológica, elas acabam demonstrando algumas características que podem ser indícios até para você colocá-la em quarentena e fazer a verificação. Agora, como que você faz uma verificação se a pessoa é ou não portadora do vírus, está com o vírus? É através de teste de diagnóstico. A grande questão é que esse vírus é um vírus novo. Ele, de fato, ele foi, entre aspas, descoberto agora no final de 2019. Demorou até para o governo chinês liberar as informações, porque existe, o sistema é diferente, a repressão a esse tipo de informação
também, obviamente, ia contra, talvez, os interesses do próprio governo naquele momento, mas chegou a um ponto insustentável que eles tiveram que abrir os dados. E não só abrir, e aí que é interessante, colaborar com as autoridades internacionais. Porque o diagnóstico só foi possível a partir do momento que o governo chinês autorizou a que se fizesse o mapa genético, ou seja, abrisse o genoma do vírus. A partir do conhecimento do genoma do vírus, você consegue, então, fazer um teste específico. Inicialmente, o teste é um PCR, real time, ou seja, um teste de biologia molecular, que já consegue reduzir muito o tempo do diagnóstico. Antes, você fazia o diagnóstico por eliminação. Você pegava aquela pessoa que tinha um sintoma e você testava um painel de infecções respiratórias diversas. Ah, não é SARS, não é influenza, não é isso. Então pode ser que seja o coronavírus. Agora, se já fosse a influenza, já tira. Ah, é outro tipo de infecção respiratória, já tira também. Então, eu acho que este tipo de situação e de emergência global, é uma emergência global, ele traz um alerta muito sério para todo mundo. Primeiro que a gente hoje fala de One Health, uma saúde. E uma saúde que envolve meio ambiente, saúde animal e saúde humana. Tudo isso está conectado. Então, se a gente não tomar determinados cuidados, as situações mais emergenciais até do que o coronavírus estarão batendo a nossa porta muito em breve. Essa questão dos fluxos de voos, como aqui está mostrando, isso é um grande risco para qualquer situação. A pessoa hoje está em Hong Kong, amanhã Frankfurt e na sequência e assim tantas outras pessoas carregando tantos e tantos patógenos, nós não temos ideia. Então, acho que como recado aqui vale, primeiro, obviamente, a questão da saúde pública, principalmente na questão epidemiológica, combate, e aí o SUS, através do Ministério, Anvisa, a ANS já se envolveu também na discussão, até para, eventualmente, se for necessário, fazer a incorporação em planos de saúde de forma obrigatória e fora do momento correto de análise do rol para o vírus do coronavírus, como foi feito com o Zika. Então, existe essa possibilidade. E fazer o quê? Um esforço aí de agentes públicos e privados para, de fato, rapidamente fazer frente a uma ameaça. Isso, infelizmente, é só, talvez, o primeiro capítulo, né? Existe um prazo de incubação? Qual o prazo? Porque tem um prazo de quarentena aí que... Então, existe sim. Eles estavam falando, acho que de 14 dias. Cada vírus tem um prazo e cada pessoa pode ter também, por conta do seu metabolismo, uma resposta diferente. Então, isso varia muito de pessoa para... No HIV, por exemplo, vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, a gente fala de 20 e poucos dias. Então, se você teve uma relação de risco hoje, o correto seria, pode fazer o teste imediatamente? Sim, porque você pode ter situações anteriores que você nem se lembra e já está eventualmente infectado. Mas faça pelo menos depois de 30 dias novamente para ter certeza. Você falou algo, só para esclarecer uma dúvida minha mesmo. O senhor tinha falado a respeito de uma questão de que talvez não estejam sendo adotadas as medidas corretas de que tragam passageiros de outras localidades. É isso que na verdade, aqui a matéria fala muito de passageiros vindos da China. E aí o foco, principalmente na companhia aérea chinesa, que tem o voo, faz conexão em algum lugar e vem para cá. Mas, na verdade, muitos outros passageiros que queriam ir para outras localidades, outros destinos, poderiam ter usado o Brasil como rota, porque, de fato, na questão dos aeroportos, se verificou um controle um pouco menor. O Gouveia, o Brasil tem que aproveitar esse momento de emergência e formular, reforçar leis já existentes, aproveitar este momento, porque outras emergências globais podem vir por aí. Não, eu acho que o Brasil ele tem estado atento, ele tem buscado essa inserção global através da Anvisa, o próprio Ministério da Saúde nas suas diferentes áreas tem procurado ficar atento, e a atuação do Brasil junto à OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela de fato é muito ativa. Então, só para vocês terem uma ideia, a CBDL agora está dando um curso sobre resistência antimicrobiana. Resistência antimicrobiana é um mal terrível, que é o quê?
O uso indevido de antibióticos por muito tempo faz o quê? Com que as bactérias sejam cada vez mais resistentes. Então, os novos antibióticos duram menos tempo do que duravam os mais antigos e são cada vez menos eficazes e mais caros. A tal ponto que algumas bactérias super resistentes podem simplesmente matar e não ter cura, não ter como você eliminá-la. E se isso se dissemina por dentro de um ambiente hospitalar, você coloca todos os outros pacientes em risco. Então, essa questão da resistência antimicrobiana é um bom exemplo de como o Brasil, junto com vários outros países, numa ação coordenada pela OMS, estão tentando lutar para evitar o caos total. Esse é um problema, a gente vai dizer que a resistência antimicrobiana é o problema do século. Tá? E aí eu convido os ouvintes que queiram até acompanhar, nós lançamos um curso junto com a London School of Hygiene and Tropical Medicine, começou essa semana, são 6 semanas, 2 horas por semana, é um curso pela internet, já está disponível em português e pode ser buscado no www.cbdl.org.br. E a ideia é exatamente trazer o conhecimento para profissionais de saúde, de uma forma geral, como lidar com a resistência antimicrobiana e como usar o diagnóstico como uma grande ferramenta. Para profissionais de saúde ou para todos? Ele é aberto, mas o profissional de saúde, seja ele uma enfermeira, um assistente social, um médico, um dentista, todos esses deveriam fazer até para reciclagem de conhecimento. Tem muita informação nova e não é de um indivíduo ou de um órgão, é uma luta de toda a sociedade. cbdl.org.br. Como é que encontra lá no site? É um curso de testes de ferramentas para o combate de resistência antimicrobiana. Agora, uma coisa interessante, e o diagnóstico pode ajudar também, por exemplo, até no Alzheimer, é com novas tecnologias que estão surgindo. Então, vocês já ouviram falar de genômica, que é basicamente fazer o mapeamento genético daquela pessoa e saber, você tem uma mutação que pode levar provavelmente ao desenvolvimento do câncer de próstata ou câncer de mama ou coisas do gênero. Existe uma tecnologia nova que é a metabolômica, que ela analisa o quê? Junto com a genômica, que já tem o mapa genético da pessoa, você consegue ver quais são os metabólitos que aquela pessoa está eliminando. E a partir do meio ambiente, da influência do que se come, do estresse que se tem, tudo isso. Com essas informações, você consegue, e a ajuda da inteligência artificial, você consegue ter uma precisão até em dizer se tem sim condição ou predisposição de ter, por exemplo, Alzheimer. E aí o que você faz com essa informação? Você consegue e deve atuar contra aqueles elementos que estão te provocando a isso. Ou seja, você mudar o seu estilo de vida, a sua capacidade de interagir e de absorver as questões, alimentação, busca uma vida mais saudável. Então, a gente está vivendo dentro do diagnóstico uma nova, até diria, que pode trazer cada vez mais aquele foco de sair da doença e cada vez mais para a prevenção de problemas como esse. Adriana, palavra final. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada, Mauro, obrigada aos ouvintes do programa Gente que Fala e um abraço. Roberto. Alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, adorei a conversa, obrigada a todos que acompanharam e até a próxima. Gouveia. Obrigado, também agradeço e realmente é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco do espírito de querer fazer mais aí pelo nosso país. Ricardo Prado. Eu queria registrar o direito das empregadas domésticas de irem a Disney. Ótimo, é isso mesmo. Mas aí com dólar mais baixo, né? Sim, porque faz muito bem para a saúde, está constatado aqui, né? Faz muito bem para a saúde, todas elas têm o direito de ir a Disney. Ou o ministro que traga a Disney para o Brasil, muito bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Procurador de Justiça Ricardo Prado, a advogada Adriana Zorubi, a professora e neuroeducadora Roberta Bock e o advogado administrador público Carlos Eduardo Gouveia. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, gerência técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda
Romilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.